sofrimentos alheios e deixarem as lágrimas correrem porque esse sentimento irradiado torna-se um bálsamo nas feridas dos que sofrem, auxiliando a resignação e a esperança. Restituir a esperança a quem havia perdido, estimular a resignação, são atos que têm como consequência um prazer diferente, ligado sim ao sofrimento de alguém, que é toda a vida amenizado, suavizado. É um prazer suave e doce, que vem do sentimento e da percepção da reação do sofredor, que se sente mais leve e mais confortável. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento, o devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação pelos inferiores, é a virtude por excelência, aquela mesmo que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina. E Jesus, quando esteve entre nós, ele atendia a todos, não importando qual a situação que ele se encontrava. E também ensinou os seus apóstolos e todos os seus seguidores a dar o amor ao seu próximo, independente do estado com que a pessoa vinha buscar um auxílio. Nós lemos lá no livro do Paulo e Estevão, a Casa do Caminho, recebia pessoas da região toda, vinham de outros países, cegos, surdos, com as doenças mais difíceis, pessoas desequilibradas que a família não conseguia cuidar, levavam lá. E os irmãos do caminho, naquela casa de Jesus, tratavam todos eles com amor, com carinho. E todos que passavam por ali transformavam-se em cristãos verdadeiramente. Por essas palavras, vemos que no desenvolvimento espiritual do homem, quando ele começa a se sensibilizar com o sentimento do outro, sentindo piedade, inicia o desenvolvimento do amor. Então, aqui, a piedade é a semente do amor, que se transcende no desenvolvimento, que é o esquecimento de si mesmo. Tal como Jesus, que por amor a Deus e a sua criação, devotou-se à humanidade inteira. Assim, acompanhou Jesus o desenvolvimento dos primeiros seres vivos, seu desenvolvimento nos reinos inferiores, auxiliou-os na devolução para os espíritos. E quando o desenvolvimento espiritual permitiu, Jesus veio viver neste mundo inferior, conviveu com os homens ainda rudes, imperfeitos, orgulhosos e egoístas, para ensinar-lhes o verdadeiro caminho da evolução moral do homem da Terra. Quando essa doutrina, a doutrina dos espíritos, for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a Terra feliz, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. Essa é a missão do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, auxiliar a humanidade no seu desenvolvimento moral, no entendimento dos ensinos do Mestre, com novas revelações comprovadas por fatos e raciocínios que tornam esses ensinos claros, pela constatação da sua necessidade e possibilidade de serem vividos ainda na Terra. Com o Espiritismo, a razão e o coração compreendem porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que os homens têm todas as condições para seguir seus ensinos no cotidiano, porque um dia todos viverão plenamente. Então, meus irmãos, já está quase na hora de encerrar. Nós sempre procuramos um caminho de como vamos desenvolver dentro da nossa reforma íntima, como vamos nos posicionar perante os dramas da nossa vida. O que eu faço? Como é que eu vou fazer essa reforma íntima? Como é que eu me modifico?
E aqui nessa lição do Evangelho, curtinha, simples, nos diz que a piedade é o primeiro passo. É a semente que vai transformar a nossa maneira de ser. Seremos mais humanos, mais humildes, e o amor gradativamente vai se instalando em nosso coração. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe. Mário, seu microfone, Mário, está desligado. Obrigado, viu? Bom, vamos então para a nossa mensagem de hoje, que será proferida pela nossa irmã Patrícia e o nosso irmão Luiz Antônio. Ok, então eu lerei aqui e depois a Patrícia fará os comentários, tá bom? Então eu vou ler aqui agora o capítulo 154 do livro Vinha de Luz, pelo Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. E o capítulo fala Por que desdenhas? E ele faz uma alusão ao texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, onde Paulo diz: examinai tudo e retende o bem. O cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes se apresentem as perplexidades do caminho. Não somente no que diz respeito à dor, mas também no que se reporta a costumes, acontecimentos, mudanças e perturbações. Há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem se precatarem contra as próprias faltas. Assinalam casas suspeitas, fogem ao movimento social, malsinam fatos ou reprovam pessoas, antes de qualquer exame sério das situações. E nesse complexo emocional que os distancia da realidade, dilatam desentendimentos com pretensas atitudes de salvadores improvisados, que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Longe de prestarem benefícios reais, constituem material neutralizante do movimento renovador. O Evangelho de Cristo, contudo, não instituiu cubículos de isolamento. Procura estabelecer, aliás, fontes de vida abundante em toda a parte. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento. Por que a condenação apressada ou a crítica destrutiva? Quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava apenas a livros e ciências da terra. Referia-se a tudo, incluindo os próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. Em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Por que te afastares do trabalho e da luta em comum? Por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com teu impensado desdém? Se te sentes unido ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo os seres aparentemente venenosos do chão. Bom, então agora eu vou fazer os comentários. Essa passagem que Emmanuel inicia de Paulo quis dizer que nós temos que viver em paz com qualquer pessoa, os indisciplinados, os agressivos, com todos. E procurando viver em paz com todos eles, a gente aprende a não retribuir o mal com o mal. E sim, viver bem, olhar o lado bom dessas pessoas. E assim, a gente fica mais alegre e sempre orando consegue atingir isso.
E o mais importante, convivendo com essas pessoas e sabendo não olhar o mal delas, a gente consegue distinguir o bem do mal. E aí a gente percebe que o bem é muito melhor. E Emmanuel, no primeiro parágrafo, ele nos mostra como a fé é importante. Como a fé é importante para a gente conseguir ultrapassar todas essas dificuldades, principalmente agora, né? Quantas dificuldades, quantas tristezas, agora com essa pandemia, quanto desespero, né? As pessoas têm medo de sair na rua, têm medo de ver aonde está, quem está do meu lado. Mas se a gente tiver fé, aquela fé verdadeira, aquela fé que transporta montanhas, e Jesus também falou, se a sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, quanta coisa vocês conseguiriam fazer. Então é essa fé que a gente está precisando viver nesse momento. E a gente tem escutado muito falar, né? Os chineses são os culpados dessa pandemia. Se não fossem os chineses, o mundo não estaria assim, com essas dores, com esse sofrimento. Mas vejam só, a gente só procura ver o erro dos outros e o nosso erro, e o nosso lado. Se todas as nações tivessem procurado incentivar os estudos, a ciência, melhorar a medicina, a parte moral também, né? Não ficar tão apegado só ao ganhar, ao ter, provavelmente a gente não estaria nessa situação. E a gente continua falando, né? Emmanuel continua falando que a gente reconhece a árvore pelos seus frutos. Então, se a gente exalta somente a parte material, só o poder, o que a gente vai plantar? O que a gente vai colher? Qual vai ser o fruto disso? A inveja, a tristeza e o sofrimento, que é o que a gente está vendo agora. Por isso é necessária a mudança. E o Evangelho nos ensina que nós temos que viver como uma única família, em comunidade. Não podemos ser individualistas, que agora, nesse momento, a gente vê a consequência de sermos individualistas, né? Um só olha para o outro, não percebe que precisamos de todos. Agora fechado numa casa, poxa, como eu preciso sair na rua, como eu preciso do contato das outras pessoas. E Paulo ainda salienta que nós não devemos julgar, mas distinguir o que é o certo e o que é do errado, como ele falou no começo naquela carta. Então, nós não podemos criticar, mas o mais importante, como o Gildo falou, nós temos que viver o Evangelho. Não só falar, como nós estamos aqui nessa palestra toda quarta-feira, na segunda, na terça, todos os dias das semanas. Não é só falar, nós temos que viver isso que nós falamos, isso que nós estudamos. E nós espíritas somos os chamados, os trabalhadores da última hora, né? Todos os ensinamentos que foram deixados por nossos antecessores agora estão em nossas mãos. De nós depende da continuidade, depende essa transformação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, o Erasto conclama: nada de temores. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos fúteis à sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Então, esse é o momento exato, como eu falei, as palestras, os estudos, o atendimento fraterno que está sendo feito também, né? O nosso evangelho no lar, tudo isso, mesmo à distância, a gente está cumprindo a nossa missão como espíritas.
Mas também tem a outra parte, como eu falei, não é só falar, mas a prática da caridade, começando com a piedade, que foi a leitura do Gildo. E como a gente pode começar a caridade fechado dentro de casa? É simples. Em 4 paredes nós estamos com aquelas pessoas que nós temos os maiores débitos. Então é ali, nesse momento que estamos juntos, que nós temos que começar a praticar a caridade, aceitar mais, ser mais tolerante, perceber quanto a família é importante. Então esse é o momento onde a gente precisa começar essa caridade. E depois, é claro, aqueles que estão ao nosso redor, não esquecer dos porteiros, dos nossos faxineiros que trabalham em nosso prédio, os trabalhadores das farmácias que estão nos atendendo, dos supermercados, os catadores, os lixeiros, que se não fossem eles, nós também estaríamos no caos, essa cidade, né? E na leitura, o Emmanuel terminou dizendo: se te sentes unido ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona. Então, por mais sofrimento que nós estejamos passando, Deus não nos abandona. E agora, eu quero saber, quem que se lembra que essa semana vai ser a semana da Páscoa? Né? Com essa tristeza, essa tanta coisa na cabeça, quem que se lembra que é Páscoa? Está escutando? Eu lembrei porque eu vi pelo rádio. Todos nós nos lembramos. Posso continuar? Pode. Pode? Ah, então tá bom. Então, muita gente não se... Então, com a cabeça tão atrapalhada com essa pandemia, não pode trabalhar, não pode sair de casa. E o nosso sofrimento é tão perturbador que esquecemos que Jesus também sofreu. Ele sofreu muito, até o momento que ele foi crucificado, prenderam ele ali naquela cruz, ele sofreu, mas com fé, com muita fé, que é essa fé que a gente precisa ter, né? E Jesus esteve aqui no nosso planeta, Terra, e ele mostrou como viver a caridade, a humildade e o amor. Esses ensinamentos que precisam ser o nosso guia. E através desses ensinamentos que a gente vai saber escolher o caminho do bem e deixar para trás o caminho do mal. Porém, naquela época que Jesus viveu, os homens não conseguiram perceber essa diferença, a importância daquilo que ele estava ensinando e saber separar o bem do mal, e acabaram levando ele para a cruz. E condenaram, mesmo ele pregando tudo isso. Então, agora, temos que nos alertar que a ressurreição de Jesus é o significado da renovação. É a transformação moral de todos os homens. Então, é esse o sentido da Páscoa. Conduzir cada um de nós a uma autoavaliação. Então, que postura eu estou assumindo diante de todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou, diante de tudo isso que a gente lê no Evangelho, em todas as mensagens, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, todos esses livros que Chico psicografou para nós. Será que eu vivo isso? Então, é o momento agora na Páscoa da gente despertar, né? Vou me avaliar. Será que eu estou fazendo isso certo ou não? Se não, é o momento da transformação, é o momento da mudança. E Paulo, então, nos convida a fazer essa análise e escolher que caminho? O caminho do bem, que é aquilo que ele falou na carta. E esses dias eu tenho percebido que todo livro que eu abro, qualquer página assim eu abro, é alguma mensagem que está relacionada com esse momento que a gente está vivendo.
Então, é o Evangelho, é a vinha de luz, é a fonte viva. Até aquelas mensagenzinhas pequenas que a gente recebe, sempre está relacionada. Eu sempre consigo fazer assim uma relação e tirar algum ensinamento. Então, eu estava lendo O Caminho da Luz e achei essa parte muito interessante que está muito ligada a tudo isso. Chama Crepúsculo de uma Civilização. Uma nuvem de fumo vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheia de indústrias, de morte e de destruição. Todos os países são convocados a conferirem os valores da maturação espiritual da humanidade, verificada no orbe há 2 milênios. O progresso científico dos povos e as suas mais nobres e generosas conquistas são reclamados pelo banquete do morticínio e da ambição. E, enquanto a política do mundo se sente manietada ante os dolorosos fenômenos do século, registram-se nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. Então, espero que tudo isso, principalmente o sentido da Páscoa, essa última mensagem, ajude a gente a analisar melhor tudo que a gente está passando agora nesse momento e procurar dar o melhor de nós para essa transformação, para essa transição. Muito obrigada. Obrigado, Paty. Obrigado. Bom, vamos então para a nossa prece de abertura, que nós fazemos depois das palestras, tá? Senhor, Pai de infinita bondade, vimos rogar-te as tuas bênçãos de paz, luz e entendimento. Que possamos erguer a bandeira da harmonia como melhor caminho para a paz da consciência. Que a nossa prece singela possa acolher o consolo a todos que necessitem nesse momento. Abençoa-nos com a tua presença em nossos corações, para que, cheios do seu amor, possamos compartilhar da alegria de servir aos nossos irmãos. Que assim seja. E agora, nós pedimos ao irmão Braga para dirigir os trabalhos de cromoterapia. Vamos lá. Bom, gente, eu peço a todos agora que descruzem os braços, as pernas e acompanhem mentalmente os chakras e as cores que eu vou citando, e aí as cores serão projetadas nesses chakras que eu vou relacionando aqui na sequência. Então, a gente vai mentalizando o chakra, aspirando e soltando. Começando pelo chakra coronário, no alto da nossa cabeça, e nele projetada a cor lilás. Aspirando, soltando. Depois o chakra frontal, fica entre os nossos olhos, onde é projetada a cor azul marinho, a cor índigo. Aspirando, soltando. Na sequência, o chakra laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, e nele é projetada a cor azul. Aspirando, soltando. Logo após, a projeção de cores no chakra cardíaco, que fica na altura do nosso coração, e nele são projetadas 2 cores. Primeiramente a cor verde, aspirando, soltando. E agora a cor rosa, aspirando, soltando. Agora o chakra esplênico fica na altura do nosso baço,
E nele é projetada a cor laranja. Aspirando, soltando. Agora o chakra umbilical, na altura do nosso umbigo, e nele é projetada a cor amarela. Aspirando, soltando. Agora o penúltimo chakra, o chakra básico, fica na base da nossa espinha, na altura do osso cóccix, e nele é projetada a cor vermelho. Aspirando, soltando. Agora o último chakra, o chakra humeral, na altura do nosso pulmão esquerdo. Nele também são projetadas duas cores. Primeiro a cor azul, aspirando, soltando. E a cor rosa, aspirando, soltando. Graças a Deus. Agora, mantendo a nossa concentração, a nossa ligação espiritual, eu peço a todos que imaginem as nossas salas, os nossos ambientes, esse ambiente que nós nos encontrando, sendo preenchido por uma névoa dourada, totalmente preenchido, que vai nos envolvendo, que vai preenchendo o espaço do chão ao teto, passando por todos os cantinhos, vai nos envolvendo, vai completando esse nosso tratamento. Essa intensa névoa que nos envolve a todos. Graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado, Braga. Vamos então agora, irmãos, para a fluidificação da água. Se alguém esqueceu de colocar um copinho perto de si, posso esperar alguns minutinhos? Ou se podemos prosseguir, tá? Só um minutinho, que nós estamos adquirindo esse hábito. Muito bem. Vamos então pedindo aos benfeitores espirituais, aos trabalhadores do amor e paz, pela fluidificação da água. Graças a Deus. Vamos então agora, irmãos, para as nossas vibrações, ok? Vamos acompanhando. Vamos então, juntos, juntando as nossas melhores intenções, vibrando pelo planeta Terra, vibrando muita luz por toda a crosta terrestre. Vibremos pelos nossos irmãos que estão no umbral, pelos que estão no Vale dos Suicidas. Vibremos pelos nossos irmãos doentes, os enfermos de toda espécie, tão necessitados da ajuda espiritual e das nossas vibrações. Vibremos também por toda espécie de vício, por toda dependência. Uma vibração para os nossos irmãos da Cracolândia, né? Que nesse período de pandemia estão numa situação ainda pior. Vibremos por aqueles nossos irmãos que têm fome, pelos que não têm trabalho, pelos que não têm um teto para se abrigar. Vamos vibrar também pela infância e a velhice desamparada. Façamos uma vibração para os presidiários,
para todos que estão trabalhando nos hospitais, como disse nas palestras, a todos aqueles que estão nas ruas para nos servir, transportando o nosso alimento, cuidando de nós, vibremos por todos. Vibremos pelos lares em desajuste, para aqueles pessoas que estão em conflito, né? Vibremos também pelos irmãos desencarnados devido à pandemia do Covid-19. Uma vibração a dona Palmira Reis Pereira, que desencarnou, e façamos uma vibração juntando todos o melhor de nós, né, os nossos corações, para que a espiritualidade possa aproveitar da melhor maneira possível, todos juntos. Vamos então vibrando com bastante energia. Graças a Deus. Agora eu vou pedir ao nosso irmão Maurício para fazer a prece de encerramento. Eu pediria a todos que direcionassem seus pensamentos até a nossa casa Espírita Amor e Paz, porque é lá que encontramos uma força maior que nos une todas essas noites, essas reuniões. Agradeçamos a Jesus, nosso Mestre, e ao Pai da vida, por estarmos reunidos nesses momentos, pelas possibilidades tecnológicas da conectividade, mas acima de tudo, por nos reunirmos pelo sentimento, pelo pensamento, ferramentas do espírito que não encontram distância de fato, e ainda envoltos em vibrações sublimadas, sob o amparo dos orientadores amigos, vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, livrando-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Uma boa semana a todos.